Tão Desperta. Esse aqui, bom, é um livro que foi lançado aqui no Brasil pela editora Aleph, mas que infelizmente eles não deram continuidade. Eles só lançaram a primeira edição de uma saga com 9 livros. Então, por causa disso, no momento que eu estava assim bem interessado em ficção científica, principalmente em space opera, eu resolvi pegar a série não, os livros em inglês para estar finalmente vendo como vai ser vendo como vai ser a continuação dessa saga. E peguei o primeiro livro nessa edição aqui especial de 10 anos, alguma coisa assim. Que tem capa dura, essa capa aqui bonita, com esse negócio de reflexo e uma cura tridimensional aqui nas páginas, que eu gosto bastante. E eu peguei a partir do primeiro livro, porque como eu tinha lido o primeiro em português, eu queria tanto estar relembrando a história, como estar pegando os termos e me acostumar com a forma como os autores escreviam dentro de um livro que eu já tinha certo conhecimento, antes de partir para o livro seguinte, ok? E quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, só lembrando que eu estou sempre postando essas lives, esses vídeos de comentários sobre livros, sobre as minhas leituras. Estou fazendo live na Twitch primeiro, então se você quiser acompanhar, é, aparecer, fazer perguntas, dizer suas impressões, discordar do que eu tô falando, se inscreve na Twitch e me acompanha aí que eventualmente eu tô produzindo esses vídeos e espero conseguir aos poucos estar fazendo mais, certo? Mas enfim, essa edição aqui tinha uma jacket com uma capa mais normal, uma ilustração de naves e coisa e tal, só que eu detesto jackets do estilo quase nos Estados Unidos, e aí eu joguei fora. Só com essa versão aqui, capa dura. Enfim, esse livro aqui, ele é uma obra que eu gosto bastante, certo? Ele tem aí, é uma série de 9 livros, ele tem alguns contos, noveletas de suporte para a história principal, e tem uma série, se eu não me engano, é da Amazon a série, agora eu não estou lembrado, que eu não assisti, mas que teve um certo público e foi longeva aí, teve bem umas 5, 6 temporadas ou coisa do tipo. Não pega o conteúdo dos 9 livros, mas pelo que eu vi, me disseram, pega bastante da trama dos 3 primeiros e leva aí para as telinhas para quem não tiver disposição para estar lendo o livro. Mas enfim, é... cara, assim, esse livro é uma space opera um pouco diferente. Talvez diferente não seja a palavra certa, porque com certeza já fizeram obras nesse estilo. Mas o ponto é, quando a gente fala de space opera, a gente lembra, sei lá, Star Wars, Star Trek, o conjunto da obra do Asimov, na verdade, principalmente mais a- os livros de fundação, que são mais space opera, que é esse gênero que pega temáticas espaciais, obviamente de ficção científica, e mistura com questões de guerra, com um pouco de política, sempre assim com um escopo grandioso e com tramas que muitas vezes podem mudar o destino da humanidade, ou de um império, ou de uma nação, e coisa parecida. Então a gente tem essas. Eu acho que são as obras assim mais lembradas quando a gente fala de Space Opera. E pra galera do RPG, a gente tem aí claramente, né, o Starfinder, que saiu pela New Order em 2025, o financiamento coletivo, e o livro está para ser impresso agora no primeiro semestre de 2026, e que eu traduzi e editei. Mas enfim, o lance do The Expanse, que inclusive tem um RPG que foi lançado o livro básico pela Jambô, né? Português. No The Expanse a gente não tem essa vastidão do espaço em vários sistemas estelares, se espalhando pela galáxia inteira. O The Expanse, ele lida, pelo menos nesse primeiro livro, e também no segundo, que eu já estou na metade, ele lida apenas com o sistema solar. Toda a trama dele se passa no sistema solar.
E parte da busca dele é mostrar que o sistema solar, apenas o sistema solar já é uma coisa vasta pra caralho. E você consegue colocar vários temas e questões e lidar com um monte de coisas que outras space operas costumam buscar representar usando a vastidão da Via Láctea inteira. Via Láctea inteira. E aqui até temos um mapa do sistema solar mostrando Mercúrio, Sol aqui, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Lua. Mostra os planetas e algumas estações espaciais e, e colônias que existem no sistema solar. Então, eu não me lembro em que ano a história se passa. Eu não me lembro nem se diz o ano que a história se passa. Mas, obviamente, a humanidade se alçou às estrelas, mas está confinada no sistema solar porque você com a tecnologia que a gente tem, entende hoje em dia, é até factível pensar numa colonização do sistema solar. Apesar de ser uma parada difícil pra caralho. Mas pensar em ir para outra estrela ainda é algo assim completamente distante da gente, completamente a gente não faz ideia de como isso seria feito. A colonização do sistema solar é uma coisa e tem muitos pormenores para serem resolvidos, muitas dificuldades para serem superadas, mas a tecnologia existente, a tecnologia que a gente consegue vislumbrar como fazer, apesar dos custos e de todos os problemas energéticos, seria uma coisa muito mais factível do que a gente está indo para outra estrela. E aqui a humanidade sai do planeta Terra, não fica mais confinada no planeta Terra e começa a se espalhar pelo sistema solar ao longo de uma série de gerações. A gente primeiro, a humanidade constrói bases na Lua, a humanidade coloniza Marte, mas não consegue fazer a terraformação, que é um processo muito mais complicado do que de repente você está fazendo colônias artificiais, redomas e tudo mais. A humanidade depois começa a se espalhar para ainda mais longe. E com o passar do tempo nessa ambientação, primeiro que Marte cria seu próprio governo. E a cultura de Marte e da Terra começam a se diferenciar cada vez mais. Então, se tornando basicamente é, nações diferentes. A Terra, existem várias nações, mas tem aparentemente um governo mais ou menos unificado. E o mesmo ocorre com Marte. E tem esses eles ficam se bicando, ficam tendo conflito político, mas são aliados. Enquanto isso, temos também os sistemas outer planets, os planetas exteriores, que são planetas além de Marte, planetas mais distantes ainda, em que a cultura da humanidade e a própria fisiologia da humanidade vai começando a ficar cada vez mais diferentes. Porque vivendo sempre em gravidade baixa, isso também já acontecia com os marcianos, mas é uma coisa ainda mais diferente para o pessoal das regiões além de Marte. Então, o pessoal que nasce em gravidade baixa, eles acabam sendo mais altos e um pouco mais esguios, enquanto as pessoas que nasceram e viveram na Terra são vistas como mais atarracadas e têm percepções e ideias e filosofias muito diferentes acerca da vida, acerca das necessidades, como encarar a sobrevivência de uma forma geral. Então a gente tem aí três grandes tipos de culturas e que no fim das contas são divididas em algumas outras subculturas, porque não existe exatamente uma homogeneidade. A gente vai ter a Terra, Marte e esses planetas exteriores, que em sua maioria se tratam de estações especiais, não, estações espaciais, como uma estação que fica a estação de Ceres, que é uma localidade importante para a obra, que é uma estação
tipo, feita num asteroide. O pessoal vai lá, perfura o asteroide, abre o asteroide, constrói habitats artificiais, faz uma série de coisas para ter um mínimo de gravidade e precisa enfrentar uma série de outras circunstâncias para tornar a vida possível nesse ambiente que é completamente hostil à vida como conhecemos na Terra. E aí a gente tem esse pessoal que vive nas várias estações espaciais do, do cinturão de asteroides. E eles são conhecidos como cinturinos, ou no inglês, belters. É asteroid belt, eu acho que é o termo em inglês. E nisso, a gente tem esses três grupos políticos e, com o passar do tempo, vão se tornando cada vez mais diferentes culturalmente e até, de certa forma, fisicamente, embora não deixem de ser humanos, mas as diferenças são notáveis, tanto na forma de falar, as gírias, a forma de falar, o sotaque, a, o jeito como as etnias se misturam, a questão de viver em gravidade mais alta, viver em gravidade mais baixa, estar acostumado a se locomover, andar e a existir num ambiente de gravidade maior, a forma como resiste a gravidades mais pesadas. Então, são várias coisas que os povos dessas diferentes regiões têm entre si, várias diferenças. Além de toda uma questão política, como, por exemplo, Marte e a Terra são grandes superpotências nesse panorama espacial e são aliados nominalmente, nunca entraram em guerra, mas sempre estão preparados para a possibilidade de precisarem entrar em guerra um com o outro. Enquanto isso, o pessoal do cinturão, eles estão ligados a Marte e a Terra. As estações espaciais, em geral, elas foram construídas por empresas da Terra e de Marte. É, instituições de segurança e empresas de transporte, logística, uma série de outras coisas são também muito ligadas a Marte e a Terra, mas os cinturinos acham que são diferentes demais, que têm necessidades diferentes e que sempre são jogados para escanteio pelos planetas internos, como eles chamam, a Marte e a Terra, e querem uma emancipação. Mas essa emancipação é difícil, porque o sistema econômico de um sistema solar em que a gente não tem viagens espaciais miraculosas como em Star Wars e que busca pensar um pouco em como seria a questão econômica, nutricional e outros aspectos práticos do cotidiano, é uma coisa muito difícil. Tipo, essas tudo que as estações espaciais precisam para sobreviver vem de outros lugares. Eles têm recicladores de ar, mas os recicladores de ar precisam de manutenção, que precisam de peça e precisam ser produzidas, e a produção de peças gasta ar, e a produção de peças não vai ser feita naquela estação, vai ser feita em outro lugar. Eles precisam de água, que precisa ser trazida por cargueiros, que os cargueiros pegam gelo de asteroides de gelo e levam para as estações. Precisam de comida, porque não conseguem produzir uma comida autossuficiente. Então, é, se um país, uma aldeia na Terra consegue produzir o suficiente, apesar de com menos diversidade, para se sustentar, para sustentar muitas das suas necessidades, as estações espaciais não conseguem. Elas, na maioria das vezes, vão ser especializadas em algumas coisas, vão produzir algumas poucas coisas, vão precisar importar todo o resto, exportar todo o resto, e sempre com um ah, constante movimento de, de pessoas e naves e materiais, como portos mesmo, portos, estaleiros e coisas que a gente vê aí marítimas, movimento o tempo todo. Então, as estações espaciais têm muita semelhança a isso com a ideia de porto e são ambientes fechados, artificiais, estáveis, mas é uma estabilidade frágil em que
precisa de recursos vindo de todos os lugares. Então a emancipação dos cinturínos, dos Belters, é uma coisa muito complicada. Mas eles querem isso e existe uma organização chamada OPA, ou OPA, ou OPA, eu leio como OPA, mas eu acho que a pronúncia em inglês seria mais para OPA. E a OPA é a Outer Planets Alliance, a aliança dos planetas externos, os planetas exteriores. Eu sinceramente não sei como ficou agora. Eles são um grupo disperso de principalmente rebeldes e alguns as más línguas dos planetas internos de terroristas que militam pela libertação, militam pelos direitos dos cinturinhos. Então a gente tem essas três entidades políticas aí: Terra, Marte e a OPA, que ficam em um grande conflito político e além do conflito cultural que existe entre as pessoas que vivem nessas regiões, que não necessariamente vão ser a favor de suas respectivas entidades políticas, até porque a OPA não é nem sequer uma entidade política, posso dizer, oficial. É um grupo de gente que se uniu e está militando para fazer algo, mas não necessariamente vai ter, não tem o apoio de. Eu acredito que não tem apoio nem da maioria das pessoas que vivem no, no cinturão de asteroides, mas existe um sentimento cada vez mais de apoio a esse pessoal, embora não seja uma questão de uma unanimidade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que é uma das grandes sacadas, um dos grandes diferenciais que a gente tem no em The Expanse em relação a sagas longevas de ficção de space opera. Existem outros livros que se passam apenas no sistema solar, mas essa saga, eu acho que ela traz assim um caráter épico, digno, obras que passam pela galáxia inteira, usando apenas as nossas estrelas, a nossa estrela no momento. E também eu preciso desse contexto para falar sobre o que está acontecendo e a premissa inicial do livro. O livro começa com um prólogo, onde temos a personagem Julie Mao. Julie Mao é se eu não me engano, ela nasceu na Lua, tem habitações lá na Lua, que é parte do governo da Terra. Ela nasceu na Lua, mas ela, depois de ter problemas com os pais, momentos de rebeldia da juventude, ela foi para o cinturão e passou a acreditar muito mais na proposta política do pessoal do cinturão. Então ela se junta à OPA. Ela, mesmo sendo dos planetas internos, ela é partidária da OPA, da Aliança dos Planetas Exteriores. E ela começa a história presa no armário. A nave dela foi abordada, a tripulação, alguns foram mortos, outros foram encarcerados, e ela, por coincidências do destino, ficou presa em um armário que botam roupas espaciais, né? Que botam roupas espaciais e esqueceram dela. Ela já está alguns dias com fome e com sede, mal com forças para sobreviver, e ela consegue se libertar e sair do armário. E nisso, ela vai tentar entender o que aconteceu. Ela não está mais na nave dela, na nave original da tripulação dela, ela foi levada para outra nave. E, se não me engano, era isso. E quando ela vai procurar a tripulação dela, ela encontra uma coisa bizarra. Ela chega na sala de comando e vê que a sala de comando está completamente tomada por uma matéria orgânica, carne liquefeita, espalhando assim pela sala inteira, e pedaços de corpos se mexendo e gemendo e tentando falar, partes da antiga tripulação dela, espalhados por essa sala, como se fosse uma única entidade de vários corpos que se derreteram e se reformaram em uma entidade bizarra com várias
partes. Uma coisa claramente alienígena. E óbvio, óbvio não, mas é importante dizer que não existem alienígenas nessa ambientação, ou pelo menos até então não existem. Mas isso que ela tem contato é claramente uma coisa assim que parece de origem alienígena. E é a única coisa de origem alienígena que ela viu. Ela vê essa cena, tipo, caralho, que abominação é essa? E acaba o prólogo. E nunca mais temos um capítulo sob a perspectiva da Julie. E aí somos apresentados para o primeiro de dos dois protagonistas, que é o James Holden. O James Holden é oficial em uma nave que é um cargueiro de gelo, que é a Canterbury, ou Cantuária. É uma nave já velha, combalida, com uma tripulação lá que já se conhece há alguns anos. Pessoas vai, pessoas vêm, mas tem gente que já tá lá nesse cargueiro há uma série de anos. E o James Holden já tá lá há alguns anos, eu acho que mais de 5. Lembro agora a quantidade exata. Eles estão levando gelo para as estações do cinturão, fazendo aí uma viagem periódica que esse cargueiro costuma sempre fazer. Até que eles percebem um sinal de SOS. Eles recebem esse sinal de SOS e o capitão da nave diz que eles precisam investigar porque tá nas leis, né? Eles ficam com medo, pode ser pirata, pode não ser, mas acabam indo lá. O James Holden vai com um pequeno grupo de pessoas para investigar essa nave que estava dando o sinal de SOS, que era a nave onde a Julie estava no prólogo. E quando ele chega lá, ele encontra um transmissor emitindo um sinal para mandar uma mensagem para algum lugar, identificando que a nave foi encontrada. Quase como se fosse uma armadilha do tipo, chegou alguém aqui, envia mensagem para alguém dizendo, ó, chegou alguém aqui. E o James Holden, caralho, tem alguma coisa estranha aqui, uma cilada. Ele pega o negócio, vê que tem peças de tecnologia marciana, de Marte, né, de humanos de Marte, nesse equipamento. E ele sai, parte, entra numa navezinha, uma navezinha de transporte e começa a voltar para a nave dele, a Canterbury. E aí, e é isso que aparece uma nave camuflada militar a milhares de quilômetros de distância que a Canterbury consegue pingar, sonar com leidar, radar, essas coisas. Sonar não, acho que não posso não. E aí, tipo, pô, qual é dessa nave aqui militar? E nave militar, foda-se, não quero nem saber. Manda uma ogiva nuclear em direção a Canterbury, assim, gratuitamente. E a nave do James Holden e da tripulação dele, que é o Amos, a Naomi, o Chad e o Alex, a Canterbury explode e só sobrevive esse pequeno grupo que estava com James Holden na nave de transporte. E eles. O que foi isso? O que aconteceu? Não era pirata, porque pirata iria querer roubar coisa, iria querer pegar a peça da nave, sei lá que porra. E eles só explodiram a gente. E aí James Holden, a nave de transporte sobrevive porque não foi detectada. E aí o James Holden faz uma transmissão para o sistema solar inteiro, dizendo, olha, aconteceu isso, isso e isso. O equipamento de transmissão que a gente encontrou lá tinha peças de Marte. Do outro lado do espaço, temos o outro protagonista. Os capítulos vão sempre se invertendo. Holden e Miller. Holden e Miller. Miller é um policial, um detetive na estação de séries. Tem séries mesmo? O nome da porra da estação? É. É que eu tô lendo o segundo livro e com ele ter confundido o nome. Mas enfim. E Miller é um policial bem clássico, policial noir. Ele é um cinturino, vive na estação de séries. Ele é divorciado, não vê a filha. Acho que se não me engano, a filha dele morreu, ele não vê a filha há muito tempo. É depressivo, sem ter muita perspectiva na vida dele, e a questão dele é o trabalho. Ele não gosta nem desgosta, mas é uma coisa que ele acredita que faz bem, e aí ele vai ficar nessa.
só fazendo o que tem que fazer e basicamente existindo. Até que a chefe dele, ele passa um trabalho diferente pra ele. Ele chega, ó, eu tenho uma tarefa pra você, Miller. Nas horas vagas, você vai investigar essa garota aqui, Julie Mao. O pai dela é dono das indústrias não sei que mal, é, que é uma rede de empresas aí poderosíssima, e ele pediu pra você encontrar a filha dele. Pediu pra gente encontrar a filha dele, pegar ela e levar pra casa. Aí ele, então é uma missão de sequestro? Ela é uma missão de sequestro, chame como quiser. A gente só quer pega a filha dele, leva pra casa, porque a gente tá precisando desse apoio aí, de crédito, de não sei o que, da empresa, blá 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 blá. E o Miller, tá bom. E aí o Miller vai fazer um trabalho dele de policial, junto com um parceiro dele, que é um terráqueo chamado Havelock. E vai mostrando o clima da estação, com as coisas que estão acontecendo e tudo mais. E aí ele, tipo, começa a fazer o trabalho dele normal e nas horas vagas ele começa a investigar essa garota. Porque ela morava na estação Ceres e por isso que o pai dela pediu para a polícia de Ceres, e a polícia de Ceres é gerenciada por uma empresa de Marte, uma empresa de segurança privada de Marte, uma porra dessa, pediu para encontrar. E aí ele procura e vai investigando, entendendo quem é a garota, encontra onde ela morava, o computador dela, descobre que ela era uma jovem idealista revolucionária, que estava meio que deserdou da nacionalidade dela como terráquea e, na verdade, da lua, né? Seria o que, tipo, lunática, né? Até usam essa expressão lunática no livro do Asimov, mas enfim. E aí o James Holden, não, o Miller meio que fica obcecado por essa garota. Não por uma questão assim de paixão, embora talvez exista um pouco de paixão, mas uma obsessão assim de tentar entender o que aconteceu. Ele fica assim, tipo, absorto na ideia de quem ela era. Ela parecia uma pessoa jovem, cheia de vida, e ela desapareceu, e o Miller fica tentando. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? É... E ele, como a vida dele tá uma desgraça, isso vai tomando espaço na vida dele cada vez mais, até que ele, pô, pra ela, tem que pra ela. E um cara deprimido, assim, sem nada a perder, sem nada a ganhar, e acaba do jeito dele lá, pra baixo, carrancudo, melancólico, cínico, mas com um coração até que bom em certos pontos. Esse detetive não é o cara. Ele vai procurando buscar o que aconteceu com ela. E aí, a estação de séries, e na verdade, todos os. Todo mundo, o sistema solar inteiro, obtém acesso a uma transmissão pública de um tal de James Holden dizendo que uma, uma nave militar com possível tecnologia marciana destruiu um cargueiro que estava levando gelo, ou seja, água, para os sistemas exteriores. E a leitura que o pessoal dos sistemas exteriores, dos planetas exteriores faz é: caralho, Marte quer fuder com a gente. E o Miller até comenta, um amigo dele, Havelock, que é da Terra, ele diz o seguinte, velho, uma coisa que você nunca vai entender, que você é terráqueo, é que não era só um cargueiro de gelo. Aquilo era a água que a gente precisa para sobrevivência. E aqui no espaço, nas estações espaciais, a gente aprende desde nascença que a gente não pode desperdiçar recurso nenhum, porque tudo é valioso demais. Tudo é reciclado, tudo é refeito, a gente não pode desperdiçar nada. Então, o sentimento que a galera tem em relação à ideia de Marte ter destruído um cargueiro de gelo é de que a Marte está querendo foder com a gente. Marte está querendo acabar com a gente. E a galera dos planetas exteriores, a galera do cinturão, né, fica sangue nos olhos. Começa a eclodir várias revoltas, vários conflitos, vários confrontos, porque tem gente da Terra, tem gente de Marte nas estações. E pra galera do cinturão,
não é Terra e Marte, são os planetas internos. Para eles, Terra e Marte é a mesma coisa, embora Terra e Marte se detestem. São aliados, mas se detestam. E aí isso gera uma confusão política grande do caralho. Enquanto isso, o James Holden, ele tá tipo, gente, mas eu só falei que tinha tecnologia marciana no transmissor. E ele tenta se explicar e a galera, tipo, você é burro? Você é o quê? O que você acha que as pessoas vão entender com você falando isso? Falando que explodiram sua nave, não sei o que, não sei o que, não sei o que, etc, etc, etc. E a gente tem esses dois personagens que estão imersos no mesmo drama político e a mesma conspiração. O James Holden começa a ser perseguido, acaba indo para uma nave capital marciana, porque Marte quer entender o que está acontecendo, porque ele falou aquilo, porque Marte não sabe o que aconteceu, a Terra não sabe o que aconteceu, a galera da OPA não sabe o que aconteceu. A única testemunha é James Holden, que viu a parada acontecer, ele também não sabe porra nenhuma, tem um monte de gente indo atrás dele, explosão para todo lado. Nisso ele acaba ganhando, conseguindo uma nave nova, que é a Rocinante, que vem a ser a nave que. Eu acho que ele usa a porra do Rocinante os livros, a saga inteira. É a nave icônica da saga. Tá aqui a Rocinante. E enquanto isso, o Miller ele vai descobrindo sobre a Julie Mal e ele começa a se questionar: peraí, por que o pai dela queria que ela voltasse, queria tanto assim que ela voltasse para casa nesse momento, logo quando tem uma, logo quando uma guerra tá para eclodir e uma guerra está para eclodir entre o pessoal do Cinturão, Marte e Terra? Como é que ele sabia que isso ia acontecer? Porque o timing é muito complicado e a chefe dele, larga disso, larga disso. E aí ele, foda-se, e é tudo indo pro inferno, a estação, a população da estação fazendo vários. Não é nem manifestações, sendo quebra-pau da porra, executando gente só porque parece terráqueo, porque parece marciano, porque falou uma coisa errada, e os criminosos fazendo aquilo, fazendo isso. Então, caos em vários lugares por causa da transmissão do James Holden. E também tem a questão da parada alienígena lá que a Julie Mal tinha encontrado. Quem colocou lá? O que é aquilo? O que aquilo faz? O que querem fazer daquilo? E aos poucos as coisas vão se desenrolando. A gente vai ter o James Holden, vai ter o Miller, e eles vão acabar se encontrando e essas tramas vão se misturar para não só essa trama política, que na verdade serve bastante de pano de fundo e tem bastante presença, mas talvez um pouco menos de presença do que a série de televisão, porque a série de televisão já coloca um personagem que surge no segundo livro, que é a Vassarala, que é uma política da Terra. Então a gente vê essa questão da política acontecer mais como nos bastidores, sabe o que está acontecendo, sempre é comentado, mas não vê um personagem fazendo, um protagonista fazendo política efetivamente. Mas a parada tá rolando lá, a gente vê os efeitos. E aí vai acontecendo uma série de coisas e eles percebem que tá acontecendo uma parada muito braba e que alguém precisa impedir. Os dois têm essa parada. O Miller quer a todo custo encontrar a Julie Mal, salvá-la ou vingá-la. E o James Holden é, sei lá, o tipo personagem bonzinho de RPG. Ele é um cara meio chato. Eu não gosto muito do James Holden, não. Acho ele bem mediano. E o lance dele é que ele é aquele cara bonzinho, quer fazer tudo bom, leal e burro, como chamam, né, na pessoal do RPG. Quer fazer as coisas direitinho, não quer fazer nada que seja considerado criminoso, maligno, escroto. E do outro lado, o Millie é um detetive completamente cínico, depressivo, meio suicida, com a vida já no fim, tá meio doido também, obcecado e que quer justiça. Talvez justiça com as próprias mãos. E eles dois vão se misturando, encontrando aí vários players políticos e desvendando essa conspiração que também envolve uma questão política, envolve uma questão científica. E no meio dela tá aquela coisa alienígena que vem a ser chamada no livro de
protomolécula, que é uma, digamos, é uma substância alienígena que faz umas paradas muito escrotas com matéria orgânica, ok? E aí, assim, essa segunda leitura, porra, eu gostei muito mais do que da primeira. Eu lembrava boa parte da trama em geral, e eu gostava muito dos capítulos de Miller. Eu gosto bastante de Miller, de longe, assim, porra, o melhor personagem da saga. E eu não gostava muito do Holden. Mas essa minha segunda leitura, eu passei a gostar muito mais, não do Holden, mas dos capítulos do Holden. Porque no início o Holden trata mais de naves espaciais, é, questões militares, armas, soldados no espaço, que era uma coisa que eu estava interessado na época que eu decidi pegar o livro para ler. E eu vi que realmente bem escrita essa parte de ficção científica militar nos primeiros capítulos do Holden, e que mais tarde o Miller também vai se envolvendo. Então a coisa toda vai sendo construída de um jeito muito legal. Os personagens são interessantes, embora eu acho que não seja o foco do autor, do James Corey, que na verdade são dois caras. O James Corey é o pseudônimo de dois caras que se juntaram para escrever o livro. Provavelmente cada um escreveu o personagem. E, porra, a parte de ficção científica é muito legal. Muito legal mesmo. E, tipo, vai tudo sendo explicado, como funciona, e sem ser de um jeito chato, sem parar para explicar um monte de coisa. Você vai percebendo como as coisas vão funcionando, sem que o, a história taque um monte de infodump na sua cabeça. Eu não sei se dá para ser considerado uma ficção, uma hard sci-fi. Mas com certeza é um hard sci-fi em comparação a como os space operas costumam ser. E tem vários toques muito interessantes de como as naves funcionam, de como tudo funciona, sabe? Porque, tipo, uma das coisas que eu acho mais legais é a gravidade. Porque qual é o lance? Eles não têm motores fantasiosos no sentido de ir para ir, ir para uma dimensão alternativa ou criar uma bolha de que é viagem interestelar do Star Wars, o viagem por hiperespaço. Não tem uma viagem de dobra como Star Trek, que faz uma que em vez de deixar a nave mais rápida, faz com que o espaço se contraia na frente e se alongue atrás, fazendo com que a nave efetivamente percorra menos distância para chegar onde precisa ir. E que é uma parada bastante possível dentro da física, mas que a gente não sabe como produzir energia para isso. Então, assim, nunca foi feito, mas teoricamente poderia talvez ser feito. E, assim, as naves do Expanse, elas não precisam de viagens interestelar, então os motores delas são motores de impulsão mesmo, de propulsão. E aí é o lance que eu vou comentar quando for falar desse livro aqui, O Universo Elegante. É bem legal sobre chama não sei o que, de divulgação científica. Você consegue meio que replicar os efeitos da gravidade por velocidade e aceleração. É aquele lance, quando você está no carro e o carro vai rápido, você sente suas costas, de certa forma, colarem no banco, né? E quanto mais rápido o carro for, mais você vai sentir isso. Mesma coisa que você sente no elevador, ou os pilotos de jato sentem o efeito de que eles vão lá pilotando rápido que só desgraça, segurando mancha assim, tudo tremendo. Blá, 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 blá. Por quê? A aceleração tá para cá, então gera um efeito básico, que é basicamente gravidade contra eles. E isso no ambiente espacial muda coisa pra caralho. Afeta pra caralho. Aqui em The Expanse as naves não têm gravidade artificial como tem em Star Wars, que a gravidade das naves funciona como por mágica. Até em Star Trek eu acho que basicamente funciona por mágica. Uma tecnologia aí que
é tão avançada que é indistinguível de magia, né? Então, qual é a parada? As naves em The Expanse não têm gravidade, mas elas conseguem simular a gravidade, elas conseguem ter um efeito gravitacional quando elas estão em aceleração. Então, as naves, se elas estiverem paradas, todo mundo flutuando, sem gravidade, mas as naves têm pouca necessidade de ficarem paradas porque o universo é vasto demais. Então, quando o pessoal assim tá descansando, não, bora sentar aqui e planejar, eles podem deixar botar a nave para ficar indo para frente a uma velocidade, normalmente eles botam 0,5 g, metade da gravidade da Terra, né? Uma gravidade tranquila e inclusive 1 g já afeta negativamente o pessoal do cinturão de asteroides, porque eles não estão acostumados com a gravidade da Terra. Aí eles ficam em 0,5 g, uma gravidade tranquila, seu corpo pesa metade do que pesa na Terra, e a nave vai indo embora. E você lá em pezinho, é, e as coisas sem sair do lugar. Embora as coisas todas sejam pregadas, com bitolas grandíssimas ou com travas magnéticas justamente para os momentos em que a nave está, está sem gravidade. Só que é uma parada que eu acho que muita gente talvez nem consiga sacar. Porque, tá, digamos que. Certo. Digamos que esse controle é uma nave espacial, ok? Aqui é a ponte de comando. A gente imagina a ponte de comando e aqui esse negocinho é a janela da ponte de comando. A nave tá. O pessoal, a gente sempre imagina naves assim, naves espaciais assim. E aí, é. Porque a gente faz muita alusão a naves espaciais com navios. E os navios eles ficam na horizontal no mar. E as pessoas aqui em pé. Aqui tá a orientação, digamos aqui, ó, cabeça de uma pessoa em pé, beleza? Cabeça da pessoa está em pé aqui. E aí, essa é a visão que a gente tem de naves espaciais. Elas andando na horizontal. E elas sendo algo assim alongado. Mas, se você está se deslocando assim, a gravidade vem daqui. Então, você não consegue ficar sentado desse jeito. Porque a gravidade faria você ficar em pé daqui para cá. Eu tenho até um bonequinho aqui que eu vou usar de exemplo. A gente imagina a nave assim, o bonequinho assim. Só que se a gravidade vem daqui, a gravidade faz o boneco ficar assim. Então, na verdade, as naves de The Expanse, elas são assim. E o boneco fica aqui. E aí a nave. Claro que no espaço meio que não importa, né? Mas a gravidade vai estar diretamente no lado oposto da direção em que a nave está acelerando. Então isso significa que as naves da Expanse não são como navios. Elas são como prédios. Você não percorre a nave andando assim. A nave é como se fosse uma torre com vários andares e escadas entre elas e que você precisa subir para chegar na parte de cima, que é a ponte de comando. Que a nave vai estar indo para cima e você está aqui na engenharia da nave, ó, e vai ter que subir os andares até chegar na ponte de comando. E isso é uma coisa assim que eu nunca havia pensado. Com certeza já existia na ficção científica, e com certeza quem é das áreas aí da física já está bem mais ligado, mas eu nunca tinha visto sido utilizado de um jeito, principalmente numa space opera, que acaba trazendo um contexto de guerra política, uma parada assim mais épica, e que eu acredito que vai ficando cada vez mais épico ao longo dos livros. Então, é, aqui, tipo, a Rocinante, ela é ela é assim, tá ligado? Ela é em pé, assim. E se você procurar mapas da Rocinante, do interior da Rocinante, você vai ver que é isso mesmo. E, porra, velho, eu achei isso tão interessante a forma como o autor usa física real
o jeito como as naves deles conseguem gravidade, o jeito como as pessoas precisam viver na gravidade, do tipo, como eu falei, as naves quando estão assim no modo cruzeiro, elas ficam a 0,5G, geralmente. E aí quando querem andar mais rápido, vão a 1G. E isso, tipo, você fica sentado, a nave indo para frente, né? É como se tipo, fosse um carro. Você tá sentado assim e a nave tá indo para frente. Então a gravidade bate no seu peito. Não, não é como carro. É como se eu tivesse aqui sentado e a gravidade tá vindo de cima, tá me jogando contra o chão. Que é que nem a gravidade da Terra, né? É porque eu pensei no carro, porque mas no carro a gente tem duas forças, a gravidade e o negócio que a velocidade traz. E aí você tá aqui, 0,5G. Ah, pô, em vez de pesar 70 quilos, eu peso 75 quilos aqui, tô tranquilo. 1G. Pra mim tá tranquilo. Eu sou da Terra, as coisas estão normais. Mas para uma pessoa que é de Marte ou do cinturão de asteroides, 1G é punk. Eles não estão acostumados. Só soldado costuma treinar em 1G em Marte e o pessoal das. Às vezes, né? Faz um treinamento por mês, parece. E as pessoas normais que vivem nessas regiões, elas não vivem em 1G cotidianamente. Só o pessoal da Terra. E aí já começa a ficar complicado para eles. E aí, quando você quer ir realmente rápido, é porque eu não lembro agora qual é o cálculo de velocidade para se você recebe 1G, o equivalente a 1G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Gravidade. Então 10 metros por segundo ao quadrado. É isso mesmo? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado, 1G. Mas aí eu não sei se isso representa a velocidade que a pessoa está se deslocando para frente. Eu realmente não lembro agora como calcular essa parada. Mas deve ser algo bem simples que eu sei a fórmula, mas não lembro que ela se aplica a esse caso. Mas enfim. E aí você vai a 2G. Você quer ir mais rápido. 1G não é muito rápido. Não vai chegar a lugar nenhum nunca em 1G. De um planeta para outro, de Marte para uma estação espacial. 1G, porra, esqueça. E aí 2G vai ter o dobro do peso que eu estou acostumado em cima de mim. 3G, 4G, 5G. Os pilotos de caça, eles recebem, eu acho que no máximo 5G. Ah, não, olha, eles recebem até 9G. Só que é 9G em momentos específicos. Vai fazer alguma curva, quando vai fazer alguma coisa. E eles têm trajes antigravidade. Quer dizer, antigravidade fica parecendo que o traje faz eles flutuarem, mas não é bem assim. Além de uma série de técnicas, certo? Mas é uma parada que você. Inclusive, muitos desmaiam quando estão fazendo manobras assim. E no jogo Star Citizen isso acontece direto. Eu fazia umas manobras, umas curvas, sabe, sinuosa, não, mas curva fechada demais e meu personagem desmaiava no Star Citizen. E aí, tipo, esses pilotos de caça eles chegam a receber 9G, que é 9 vezes a gravidade da Terra. Quem assistia Dragon Ball vai saber como é isso. O pessoal ia lá naquela sala do tempo treinar com 20 vezes, 30 vezes a gravidade da Terra, você não consegue nem levantar. Porra, imagine que 5G, assim, eu estou em 1G e eu peso 70 quilos.
Se eu estivesse e eu me levanto, meus músculos estão fazendo força para levantar 10 quilos. Em 2G, meus músculos teriam que fazer força para levantar 140 quilos. Em 10G, meus músculos teriam que fazer força para levantar 700 quilos. Então, isso tudo é um peso que está sobre você. A gente não sente porque a gente está acostumado, mas é um peso que está sobre você. Pensa na diferença de você estar imerso na água, você fica solto, leve, e você está fora d'água. A diferença ainda seria muito maior com essa questão de 10G. E aí os caras precisam entrar no negócio que eles chamam de suco. Eles sentam na cadeira, fica preso firmemente, uns negócios injeta na veia deles e solta uma parada que é para impedir que eles desmaiem, impedir que alguns órgãos colapsem totalmente, impedir, e muitas vezes eles desmaiam, impedir que uma série de funções do corpo para de funcionar, porque eles não ficam por instantes que nem os pilotos de caça, ficam por horas. E ninguém consegue resistir a isso há tanto tempo, principalmente a galera do cinturão. Mas 10G até a galera da Terra tá se fudendo. Então, é uma das outras coisas sobre gravidade, naves espaciais dessa saga que eu acho muito legal. E vai tendo vários outros detalhezinhos envolvendo escassez, economia, cotidiano, questões militares, diferenças de posturas militares de um lugar para o outro, táticas que você pode fazer criativas quando você está nesse tipo de situação, questão de lidar com a gravidade zero em momentos de combate. Porra, o livro vai tratando sobre várias dessas coisas de um jeito assim divertido, muito legal de acompanhar. Assim, uma parada com momentos assim bem épicos, cheios de ação, bem assim, tipo, caralho, que massa isso aqui que tá acontecendo. E bem pautado em questões de física. Então não sei se ela é considerada uma hard sci-fi, mas tem muito mais coisa de física do que várias outras obras e mídias. E sem que fique chato, provando que dá para ser mais realista. Não vou dizer que é realista, porque muita coisa deve não ser, mas provando que dá para ser mais realista, ainda assim escrever uma história divertida, bem bolada, bem escrita e muito legal. Eu gosto bastante dessa obra, gosto bastante mesmo. O estilo de escrita não é meu preferido, mas é legal, é tranquilo, é bem feitinho. Os personagens, o Miller é muito legal, o Holden não é tão legal, mas não é nem questão de que o Holden é mal escrito. Só que o personagem meio que foi criado para ser meio chato e a galera toda do livro sabe que ele é chato. É... Mas em geral os personagens eles são mais simples do que em várias outras obras, mais simples do que os que eu vi em Carrie do Stephen King, por exemplo. Então é uma leitura simples, mas com uma trama interessante, cheia de política, momentos dramáticos, momentos de ação, e que pega a ficção de space opera e coloca um pouco mais de física real no funcionamento dela. E para quem gosta de conhecer novos cenários, novas ambientações de ficção científica, vendo como as coisas funcionam, é muito legal. Eu não sei como a série aborda essa questão da gravidade, das naves, mas porra, é um dos pontos altos para mim no livro. Oh. E agora eu vou passar, porque eu já tô com sono, são 11h58. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se alguém conseguiu chegar até aqui, dê um alô. Eu vou ficando nessa e até o próximo, que vai ser Eu, Robô. Já terminei de ler. Na verdade, eu acho que vai ser um mangá, Tale of Witch Hat, que eu já tô pra terminar de fazer o vídeo dele. E depois Eu, Robô. E aqui, só pra dar uma préviazinha, o segunda edição, né? Segundo livro, que é Caliban's War. Até menos maltratado do que esse aqui, que ficou meio detonado. Mas é isso. Espero que tenham curtido. E até o próximo vídeo, até o próximo dia. Me acompanhem aí, etc, etc. Curtam, se inscrevam.
Mostrem para seus amigos, seus cônjuges, seus amantes, seus filhos, etc. Para ver aí se em algum momento eu consigo chegar a 1.000 inscritos no canal e 50 inscritos no Twitch. Então, fico por aqui e até